Olá pessoal, tudo bem? Dentro do nosso curso de ensaios em voo, no nosso módulo Qualidade de Voo, vamos partir para a matéria de maniabilidade e ação nos comandos, ok? Então, é uma parte na qual nós veremos como agir, como que tratar a sensibilidade da aeronave, quais são as sensibilidades e características dos comandos que nos auxiliarão a identificar como a nossa aeronave está para determinada atividade. Tá bom? Então, a manobrabilidade é a capacidade de modificar a condição de voo estabilizado, seja em direção ou aceleração do envelope de voo aprovado, e considerando as características do sistema de propulsão. Nós temos que estabelecer critérios de quantificação da capacidade de manobra da aeronave, né? Baseado em quê? Na margem de potência do motor, na margem de potência do rotor e no momento de controle em rolamento, arfagem e guinada. Considerando a margem de potência do motor, ela é utilizada para conduzir a aeronave em voos ascensionais, subida vertical ou no voo de subida, acelerar longitudinalmente ou mesmo sustentar a velocidade durante uma curva. É observada no voo à frente nas velocidades próximas a de máxima autonomia ou de altas velocidades. É a parcela de potência que pode ser extraída da energia cinética da aeronave, trocando-se energia cinética por energia potencial. Nesse contexto, considerando o momento de controle, a mudança de condição de voo é obtida modificando a condição prévia do plano do rotor para criar uma força horizontal no sentido que eu desejo. Essa mudança de atitude é feita pelo comando cíclico e, por consequência, a fuselagem a acompanha. Atingida essa nova condição de equilíbrio e sem novas acelerações, o rotor então irá se manter nessa nova posição, influenciado também pelo efeito giroscópico. O momento de controle residual da aeronave, quando próximo aos limites ou próximo à VNE, são estabelecidos pelo comando cíclico e pedais que podem se aproximar do batente mecânico, e a margem residual deve ser adequada para gerar um momento de controle. Então, a pior situação na qual nós podemos nos deparar durante um voo de teste, quando estamos próximos aos limites do envelope, que nós já tiramos ele teoricamente lá e já analisamos à luz das dinâmicas, eu não ter mais capacidade de comandar a minha aeronave. E aí eu posso entrar numa situação irreversível. Em voo à frente, considerando que a aeronave apresenta uma estabilidade estática longitudinal positiva, o comando cíclico logo estará mais à frente para manter um voo estabilizado. E eu tenho algumas referências para a certificação da minha aeronave, ou seja, 10% antes do batentes físicos dos comandos de voo, eu tenho que estar em condições plenamente controláveis para validar a manobrabilidade dessa aeronave. E margens menores do que 10% podem até ser aceitas, desde que ensaios demonstrem que a manobrabilidade residual, ao final desses 10%, é satisfatória. Considerando o rotor de cauda, ele tem a função de prover margem de manobra, considerando as condições mais críticas, particularmente aquela questão do azimuth crítico. Lembra que a gente analisou? Eu tenho que ter capacidade de controle. Eu não posso ensaiar e liberar uma aeronave para certificação se todo o envelope definido e que alguém assinou como responsável não garanta essas margens de comando suficiente. Estão entendendo a importância? Nós estamos falando da capacidade de manobra e da capacidade de comando. Tudo que eu for escrever num eventual manual de manobras, por exemplo, manual de voo da aeronave, eu tenho que garantir que ela tenha margem de comando suficiente. O requisito exige que tenha suficiente potência de controle, no caso do rotor de cauda, para manter o voo nas condições dentro das margens adequadas, ok? Considerando a margem de potência do rotor, é baseado na quantidade de potência que pode ser absorvida pelo rotor e transformação dessa potência em força de sustentação. Os rotores devem ser dimensionados para permitir um amplo espectro de utilização. Quanto maior a margem de potência de rotor e de motor,
maior será a capacidade de manobra do meu helicóptero. Dentro de uma questão de de maniabilidade, nós vamos sempre trabalhar com a resposta imediata da aeronave em função de um degrau de comando. Então, genericamente, vai ser isso aqui. Um DD, alguma coisa, pode ser um DDM, DDL ou DDN, ou ainda um DDC. Eu vou verificar ao longo do tempo quanto que vai variar, né, a condição de comando uma vez aplicado este degrau. A entrada degrau é convencionado aplicar 1 polegada de comando. E a resposta do helicóptero, e este conceito é relevante para os senhores guardarem, ela vai ser enrolamento, arfagem ou guinada. P, Q ou R. Consideramos uma velocidade angular Q, ou seja, em arfagem, sobre um rotor no voo pairado. O sentido positivo corresponde numa condição de movimento a cabrar. E da análise dos sistemas, podemos inferir que cada par é submetido a 2 movimentos de rotação, ou seja, a própria rotação dentro do plano do rotor e a velocidade rotação em torno do eixo de arfagem. A pá é submetida a um movimento de batimento periódico, cujas amplitudes máximas estão nas posições 90 e 270. Lembra das posições relativas, posição 1, 2, 3 e 4? Seria nas posições 2 e 4 essas condições. Um momento suplementar em batimento é provocado pelo aparecimento dessa velocidade angular em arfagem, só que ela é menos relevante. A velocidade angular em arfagem gera um momento amortecedor no rotor principal e provoca o basculamento longitudinal suplementar que é proporcional a este rotor. Analisando no caso do voo pairado, como que vai se comportar o momento em arfagem? Bom, a rapidez com que o degrau de comando induz a velocidade em arfagem é caracterizada pelo tempo de resposta do sistema. Tempo de resposta do sistema ou constante de tempo. Nós podemos usar as duas expressões para tempo de resposta do sistema ou a constante de tempo. Quanto menor for a resposta do sistema, mais rápido o helicóptero atingirá a sua velocidade angular em arfagem, no caso um Qmax. E o efeito amortecedor relevante é devido à fuselagem total. Então, observemos esse gráfico aqui de variação da velocidade angular, né, em arfagem em função do tempo. Então, quando eu dou um degrau de comando, eu produzo uma função tal que ela vai se amortecer ao longo do tempo antes de atingir o seu valor máximo. Varia de aeronave para aeronave essa característica de manobrabilidade em arfagem. No caso do voo parado, e considerando o movimento em guinada, é semelhante às características que a gente encontra em arfagem e a resposta também é análoga. Estabelecimento de um controle imediato e não existe um momento de restauração que nós temos no movimento de arfagem. A resposta real em guinada é próxima daquela que a gente obtém a nível teórico. Não tem um amortecedor, neste caso, um amortecimento provido pela fuselagem da aeronave. Considerando o pairado e enrolamento, nós temos que entender que a ação das superfícies estabilizadoras, neste caso, seja o estabilizador horizontal, seja a deriva, eles não são representativos no caso do voo pairado. O rotor de cauda sofre os mesmos efeitos que a velocidade angular em P, né, movimento em rolamento, provocada pelo rotor principal. Porém, este momento de amortecimento é desprezível, assim como os amortecimentos oriundos da deriva e da fuselagem. Já no voo à frente, nós podemos considerar, dividir aqui novamente em arfagem, guinada, né, e rolamento. Considerando o movimento de arfagem, é o estudo focado nas influências do estabilizador horizontal no movimento da aeronave. Então, a contribuição dele é refletida em 2 aspectos: efeito da velocidade angular em arfagem e a mudança da atitude longitudinal. O estabilizador horizontal, considerando o voo à frente, é relevante na maniabilidade da minha aeronave em arfagem. Em guinada, nós devemos supor que uma autorregulação perfeita em sustentação do rotor de cauda.
Então, é uma hipótese assumida que este rotor de cauda ele não terá influências, né, nos seus planos. A variação de velocidade angular são compensadas por variações no ângulo de ataque graças ao batimento das pás. Então, essa VO seno de ômega são aquelas posições azimutais, as posições 1, 2, 3 e 4, dentro do plano de rotação, neste caso, do rotor de cauda. Os helicópteros equipados com a deriva vertical têm um aspecto relevante, porque o papel da deriva atua no eixo de guinada em função similar ao estabilizador horizontal em arfagem. Então, assim como em arfagem o estabilizador horizontal ele atua, produz sustentação negativa para manter o equilíbrio da aeronave, a mesma coisa acontece no caso da guinada, considerando a deriva, já que ele vai alinhar a aeronave por efeito aerodinâmico. Ao contrário do movimento em arfagem, a fuselagem participa de forma significativa tanto na ação do amortecimento quanto em restauração. A deriva e a fuselagem contribuem no efeito giroete da minha aeronave. Então, vamos considerar um exemplo aqui de uma aeronave da classe do Super Puma, por exemplo, que ele tem um estabilizador apenas de um lado, um estabilizador horizontal apenas de um lado. Eu vou usar ele como exemplo, né, nessa empenagem, no caso particular de uma semi-empenagem. A variação do ângulo de ataque afeta a força de sustentação da empenagem, então vai interferir no momento de rolamento produzido por essa superfície. Ele é relevante e temos que considerar, quando a gente observa uma aeronave, até cito como exemplo uma avaliação que nós fizemos em outro país. Era uma aeronave protótipo ainda, então nós chegamos, eu e meu engenheiro, começamos a observar a aeronave no solo ali ainda. E nos chamou a atenção algumas características do estabilizador horizontal dela, né? Um desenho aerodinâmico e tal. Foi interessante que até o engenheiro da empresa veio por trás da gente, viu a gente observando, discutindo, e começou a dar alguns dados técnicos sem a gente perguntar nada, porque ele observou que nos chamou a atenção as características aerodinâmicas daquele equipamento e que invariavelmente nós iríamos avaliar como ele se comportaria, né? Assim como no voo pairado, no caso do movimento em enrolamento no voo à frente, será desprezada a influência direta de P, né, do movimento de rolamento, sobre o rotor de cauda, basculamento devido à velocidade angular. A resposta, né, máxima não é simétrica. Depende se o grau do comando inicial é à esquerda ou à direita e a velocidade angular é superior para o comando em direção da pá que avança. Então, lembra que a condição de rolamento, velocidade de rolamento, ela sofre influências e ela não responde de forma igual. Vamos pensar, é muito fácil a gente entender isso. Nós temos um rotor, por exemplo, do esquilo, um rotor principal girando em sentido horário. O movimento de resposta esperado em termos de estabilidade, maniabilidade, não é o mesmo para a direita e para a esquerda, até porque eu tenho um sentido de giro. Não é simétrico igual a um avião, que eu tenho superfícies idênticas atuando de forma idêntica. Eu tenho já um fluxo de ar distinto do lado esquerdo e do lado direito, e tudo isso deve ser considerado. Agora nós vamos partir para uma análise rápida de um aspecto muito importante que está relacionado à sensibilidade e ação dos comandos. Então, a sensibilidade, vamos entender o seguinte, o foco do piloto durante a operação normal do helicóptero, ele não quer saber que quando eu mudei o comando coletivo aqui, eu mudei 1 grau lá no meu ângulo de ataque de todas as pás. Não, quando eu mexi no meu cíclico longitudinal em 1 polegada, eu atuei em tantos % da minha superfície de comando. Não. O piloto ele vai estar preocupado na operação normal da aeronave, não importa quanto o rotor principal ou o rotor de cauda irão se movimentar. Ele não está pensando. Quem tem que pensar somos nós, para entender como que vai ser a dinâmica de funcionamento da minha máquina. Se essas respostas angulares, então o piloto atuou, e se essas respostas angulares forem baixas, a resposta da aeronave de uma maneira geral é lenta. Respostas angulares elevadas, eu tenho respostas muito mais rápidas, que podem ou não impactar na carga de trabalho e na capacidade de controle da minha máquina. Comandos de voo muito sensíveis podem também provocar chamado PIO, a Pilot Induced Oscillation, né? Então, quais são os limites normais estabelecidos pela literatura?
A sensibilidade de 8 a 20 graus por segundo por polegada de deslocamento do comando. Em arfagem, de 5 a 12 graus por segundo por polegada de comando. Entendeu? Então, eu tenho uma razão de variação de graus em função de uma polegada de comando de voo. E o tempo necessário para obter a resposta, que eu estou ali no comando, que o piloto efetivamente dá no comando, ela é relevante. E eu tenho que avaliar, pô, essa aeronave, o cara fez assim, lembra a história da Kombi velha? Ele comandou, só depois a aeronave reagiu. Comandei, só depois ela voltou. Então, é um dinossauro. Não pode, né? Se o tempo de resposta for muito longo, o piloto pode não ter a resposta inicial desejada e movimentar ainda mais o comando de voo para atingir aquele valor. E aí, eventualmente, ele pode ter passado do ponto. Então, não é desejável essa condição de sensibilidade muito ruim, ao passo que muita sensibilidade, o piloto, para compensar, pode impor um PIO na nossa máquina. A resposta de comando é função direta do tipo de sistema de rotor empregado na aeronave. Resposta de comando pequena é inerente ao sistema de rotor com grande capacidade de aceleração angular. Os rotores, lembra que nós vimos os tipos de rotores? Né? O rotor Ringles pode acelerar o helicóptero mais rapidamente que um rotor articulado com excentricidade. A autoridade de comando dele é muito maior. Então, olha que interessante aqui, considerando a sensibilidade. Olha que legal esse levantamento. Dei um comando degrau de DDL, né, de comando lateral. DDL, comando lateral, em função do tempo. Então, estou vindo aqui no tempo, pum! Dei um comando de voo degrau lateral. Olha o que aconteceu. O Ringles, olha para onde ele vai. Acelerou rapidamente o movimento para depois desacelerar. O rotor com excentricidade foi aqui e o sem excentricidade foi bem mais amortecido, né? Então, eu tenho essas características em função do tipo de cabeça do rotor que eu vou escolher ou que eu estou analisando no meu projeto. O nível de sensibilidade não deve ser maior do que meio segundo em rolamento e 1 segundo em arfagem. Essas respostas são diretamente proporcionais ao momento de inércia no correspondente eixo que eu estou aplicando. Então, inércia é maior em arfagem do que em rolamento, é meio natural. E satisfaz e deve satisfazer as condições de qualidade de pilotagem da minha aeronave, baseada até em tarefas representativas. Eu vou estar executando determinadas tarefas para ver se ela se emprega adequadamente na minha missão e avalio a resposta nesse sentido. Considerando a deflexão e o envelope de comandos de voo, que nós já tínhamos analisado em solo, e agora nós estamos analisando em voo à luz da maniabilidade da aeronave, a sensibilidade dos controles e as respostas exercem um grande efeito na precisão dos controles. Então, a manobrabilidade é determinada analisando os valores máximos atingidos com deflexão total dos comandos de voo. A combinação de sensibilidade dos comandos com requisito de máxima razão de rolamento, ou arfagem, ou guinada, é a base para os projetistas. Então, como eu disse em algumas partes, até falei no desempenho e falei um pouco na QDV, muitas das vezes o projeto, antes da gente partir de desempenho, ele parte das qualidades de voo. Para eu definir, não, as características de qualidade de voo da minha aeronave serão essas. Primeiro eu analiso a margem de potência do rotor, depois eu analiso rapidamente de forma teórica, a margem de potência de motor, aí eu analiso as qualidades de voo, tendo segurança total, eu volto para a minha parte de desempenho para analisar e produzir gráfico. Só, evidentemente, time is money, né? Eu tenho que, às vezes, correr com as duas atividades paralelas, por isso que raramente é construído apenas um protótipo, são vários protótipos que vão sendo corrigidos ao longo dos seus ensaios. Considerando a razão de giro máximo, né, no caso dos comandos, de 100 graus por segundo em cada direção, sensibilidade de 20 graus por segundo por polegada, movimento de cíclico de 5 polegadas em cada sentido a partir do centro. A velocidade máxima em arfagem é entre 20 e 30 graus por segundo. Movimento cíclico longitudinal é de 30 graus por segundo e sensibilidade de 6 graus por segundo por polegada. E lembra, deflexão máxima de 5 polegadas a partir do centro.
Em guinada, né, a deflexão dos envelopes é ajustada visando principalmente baixas velocidades, é aquela fase crítica, helicóptero, pairado, manobra em solo, taxiamento, etc. Vamos dar um exemplo aleatório aqui. A aeronave armada, por exemplo, ela precisa de guinar rapidamente. Por características de emprego, de missão, ela precisa guinar rapidamente para o emprego do armamento. Então seria uma velocidade de giro de pelo menos 100 graus por segundo, rápida, bem ágil, arisca. E uma sensibilidade de entre 30 e 50 graus por segundo por polegada. Isso vai ser empregado para todas as aeronaves? Não. Eu preciso entender a missão da minha aeronave. Por exemplo, uma aeronave de ataque ela precisa girar rápido e sair rápido. Às vezes ela não vai ter tanto desempenho em velocidade, ou alguma característica vai ser indesejada nela, né? Conforto, por exemplo. Numa aeronave convencional, para emprego geral, utilitário, metade dessa sensibilidade de entre 30 e 50 graus por segundo por polegada é aceitável e um tempo pode ser reduzido em até meio segundo. Ok? Dentro da ação dos comandos, para finalizar, a gente tem que falar da ação do piloto, né? E depende do tipo. O piloto vai atuar nos comandos de voo, em termos de maneabilidade da aeronave, dependendo do tipo de utilização que ele vai dar. Então, manobras mais agressivas, alto ganho, que requeram respostas, são as referências. Então, eu pego os casos extremos, que são aquelas aeronaves de alto ganho, e a partir delas eu utilizo como referência para os outros projetos, e assim mensurar o quão bom ou o quão ruim para determinada missão a aeronave é. Requisitos para identificar as características da máquina pelo tempo de reação do piloto para comandar em função de variáveis do ambiente externo. Então, eu tenho um limite de utilização, deve ser dado pelas capacidades do piloto e não por características de manobrabilidade do helicóptero. O helicóptero não pode ficar cansado de manobrar. Então, o batente vai ser o piloto, né? Então, em função das características dele, isso vai levar a uma operação alongada, ou fala, não, esse helicóptero ele não me permite, pelas características dele, ficar operando muito tempo, porque a sensibilidade é muito grande ou é muito pouca, a resposta é muito rápida ou muito lenta. Então, são aspectos que nós temos que mensurar. Por fim, eu apresento para vocês alguns critérios internacionais. Então, a própria NASA estabeleceu algumas estatísticas para determinar se a característica de uma aeronave em termos de maneabilidade está num nível desejável, adequado, né? E se ela é inaceitável. As variações escolhidas dentro dessa estatística da NASA é baseada na aceleração angular inicial no eixo das abscissas e o inverso do tempo de resposta no outro eixo. Então, vamos entender assim, eu tenho que, ao longo do tempo, entender como que é a característica de maneabilidade de uma aeronave. Então, aqui nas abscissas, né, eu tenho a velocidade angular e aqui o inverso da velocidade de tempo. Então, olha que interessante. Quanto maior, né, quanto mais lenta for a resposta em alguns termos, ela é desejável em termos de controlabilidade, por exemplo, para voos IMC. Então, este diagrama é baseado em estatística produzida pela NASA e ele é muito relevante para, em função do tamanho da resposta em termos de aceleração angular, pelo inverso de tal, eu consigo estabelecer características da minha aeronave, que é desejável, aceitável ou inaceitável em função do tempo de resposta e velocidade angular. Beleza? Então, dessa forma, nós encerramos a nossa parte de maneabilidade. Nos próximos capítulos veremos uma parte muito, muito bacana e prática que está relacionada ao estudo das panes monomotores nos nossos helicópteros. Fico o meu contato aqui, agradeço demais a atenção de todos, fiquem saudáveis e vamos voar. Cordial abraço, até mais, pessoal.